Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Olá, queridos forasteiros, eu sou Fernando Arazão e este é o Fora do Meio, o podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, que você encontra no seu agregador de podcasts favorito, no nosso site www.foradomeio.com.br, nas redes sociais como @Fora do Meio Podcast no Facebook ou Instagram, ou Fora do Meio Pod no Twitter. Lembrando sempre que você pode colaborar conosco com suas sugestões, suas mensagens, suas histórias, através do e-mail foradomeio.podcast@gmail.com. E o episódio de hoje a gente vai aproveitar o mês de maio para falar um pouquinho sobre como que é o mercado de trabalho para a galera LGBT. Afinal, será que pra gente é tão fácil, é tão tranquilo conseguir um trabalho, principalmente em tempos de crise, principalmente considerando às vezes a nossa personalidade, quem nós somos de verdade? Fica ligado que essa discussão tá muito bacana, mas antes da gente ir para o mar aberto, uns recadinhos importantes. E tem patrocinador novo no Fora do Meio Podcast. Café Kadama, o café de todos. Você pode adquirir o seu Café Kadama através do Instagram, @Café Kadama, em embalagens de 100 e 500 gramas. Esse produto está disponível apenas para São Paulo, capital. Então não deixe de conhecer o Café Kadama. Esse episódio também é patrocinado pelo Lucas Albuquerque, pelo Gilberto Lima, pelo Matheus Sampaio, pelo Anderson Silva e pelo Luiz Antônio Carvalho. Se você, como eles, também quer fazer parte desse time de apoiadores do Fora do Meio Podcast, se você também gosta do trabalho que eu faço aqui no podcast, você pode contribuir com a gente através do nosso site de financiamento coletivo, que são o catarse.me/Fora do Meio, através do apoia.se/Fora do Meio ou através do aplicativo de pagamentos PicPay no @Fora do Meio Podcast. E também através da nossa página diretamente do Anchor, lembrando que o Anchor ele aceita apenas pagamentos em dólar. Então você que mora fora do Brasil consegue contribuir com a gente através de lá. Os demais sites que eu falei tem planos a partir de R$1. Você pode contribuir com a gente mensalmente assinando qualquer um dos planos de assinatura disponíveis lá, e todos eles têm alguma vantagem para você ter conosco aqui no Fora do Meio. Então, se você pode contribuir com a gente financeiramente para ajudar a manter as despesas desse podcast, a me ajudar a continuar com esse trabalho, acessa lá essas plataformas ou diretamente o nosso site www.foradomeio.com.br. Lá você acha todos esses planos de assinatura com as inscrições de cada um deles. Você também pode contribuir comigo assinando o Fora do Meio nos agregadores de podcast, em todos os canais que a gente está disponível, no nosso canal do YouTube, deixando seu like, deixando seus comentários, interagindo comigo lá. E se você escuta a gente através de algum aplicativo Apple, dá 5 estrelas pra gente, faz um comentário lá na nossa página do iTunes, porque tanto o YouTube quanto o Apple usa esse critério de comentários, avaliações e curtidas para poder considerar o Fora do Meio um podcast relevante e com isso apresentar a gente para mais pessoas e contribuir para aumentar a nossa audiência. Você também pode mandar esse podcast para os seus amigos e ajudar a gente a crescer cada vez mais. Recados dados, agora sem mais delongas, bora pro armário aberto porque o assunto tá muito legal. Afinal, será que o mercado de trabalho é tão igual para a gente LGBT quanto para as pessoas héteros? Bora descobrir isso agora. Armário aberto. E no armário aberto desse episódio eu tenho a honra de receber duas pessoas que vão saber exatamente do que a gente precisa fazer para falar do mercado de trabalho, né? Trabalham com isso. E eu acho que antes de mais nada é melhor vocês se apresentarem, contarem pro pessoal de casa quem são vocês. Meu nome é Mayra Reis, eu sou jornalista de formação e tô à frente, eu sempre gosto de falar que tô à frente, não que eu vou continuar, não sei até quando, de uma startup chamada Camaleão.co. A gente hoje conecta as vagas abertas das empresas
Então, elas publicam em portais dela, nas redes sociais. E a gente também recebe, a gente compartilha com o nosso time de RH aqui, e que ele faz um match com o nosso banco de talentos que a gente tem, de pessoas que se identificam como LGBTs. Eu gosto de deixar muito claro aqui que as vagas não são para LGBTs, isso é por uma questão de lei, isso não pode acontecer, mas as vagas são para todos e a gente simplesmente tem esse cuidado de ter um banco de talentos que é de pessoas que são LGBTs, e aí a gente faz esse processo para que aí as empresas levam para os seus processos seletivos os LGBTs e aí fazem um processo inclusivo, e aí a gente pode começar, quem sabe, falar um pouquinho sobre meritocracia, mas antes a gente tem que falar um pouquinho sobre invisibilidades sociais e dificuldade de entrar no mercado de trabalho sendo LGBT. Legal. Eu sou o Vinícius, trabalho no mercado de seguros desde que era estagiário. Me formei em Relações Internacionais, já faz quase uma década. E hoje eu tenho um duplo papel na empresa que eu trabalho, que é a IG, seguradora. Eu trabalho tanto coordenando um produto de seguro específico voltado para empresas, quanto eu lidero o grupo de diversidade e inclusão LGBT que a gente tem lá dentro, que foi criado já faz 4 anos, ou quase 4 anos, e é uma das empresas que está dentro do fórum de empresas de direitos LGBT, uma das empresas que atuam com diversidade e inclusão, que estão do outro lado da ponta da Mayra, né, que estão buscando quebrar as barreiras que sempre existiram no mercado de trabalho e ter uma força de trabalho, ter uma equipe de colaboradores mais inclusiva e mais fiel também à nossa sociedade, né? Sim, com certeza. Gente, eu quero começar agradecendo vocês por estarem aqui comigo para poder discutir um pouquinho como é o mercado de trabalho para nós, né, para LGBTs. E eu quero começar perguntando para vocês que estão inseridos hoje, né, tanto nessa parte de promover esse match das empresas ou trabalhando dentro de uma empresa, tendo esse olhar LGBT, como que vocês enxergam hoje o mercado de trabalho para as pessoas LGBTs? Então, aqui eu acho que a gente é uma comunidade muito plural. Então, eu acho que a gente tem vários mercados dentro do mesmo mercado. E eu explico isso com exemplo. Por exemplo, para um gay branco, másculo, bonitão, alto, né, que tá na academia, que se formou, inglês fluente e é LGBT, assumidamente nas suas redes sociais, ele tem um mercado de trabalho, né? Uma pessoa trans que ainda, infelizmente, por uma questão de invisibilidade no mercado, precisa instituir para pagar seu aluguel, para alimentar, né? É negra, mora na periferia, é um outro mercado de trabalho. Então, igual a comunidade LGBT, que ela sofre várias invisibilidades por ela ser diferente, né? Por ela fugir do estereótipo socialmente aceito, isso também reflete muito no mercado de trabalho, né? E o que a gente discute muito aqui no Camaleão é por que a gente tem que sofrer no processo seletivo por a gente ser quem a gente é. O fato, por exemplo, eu sou uma menina mais masculina. Não sou tão masculina, mas eu tenho um estereótipo de gênero bem andrógeno. E eu já sofri muito por ser isso de primeira, assim, em entrevistas de emprego presencialmente. Porque só pelo jeito de eu me vestir, de eu me comportar, eu tenho que sofrer por isso, né? Na verdade, deveria ser visto como um diferencial. Então, o que a gente tenta aqui trabalhar é reforçar que essas diferenças são importantes para uma empresa, né? E que a gente precisa fazer alguns processos para que ao longo do caminho essa empresa não só entenda dessa diversidade, como também rompa os seus padrões. Vou dar um exemplo, outro simples. A gente tem diversas empresas que trabalham com a gente, pequena, grande. Então, por exemplo, uma empresa que tem acima de 10 recrutadores, estão recrutando várias pessoas ao mesmo tempo. É impossível que ela não tenha ali um recrutador que é LGBT-fóbico, sabe? E muitas vezes vai cair ali essa pessoa trans, negra, que mora na periferia, que está se prostituindo, que está tentando sair desse sistema e ir para um mercado de trabalho formal, né, e está estudando. Então, ela vai cair nesse recrutador, né, e ela vai sofrer ali algumas invisibilidades naquele processo seletivo. Sim. Não é justo ela sofrer ali só por ela ser quem ela é. A gente está avaliando currículos, a gente está avaliando competências, habilidades, aquilo é compatível com aquele cargo que ela vai executar, né? Por que ela ser desse jeito que ela é, isso é menos?
você já inferioriza. O que a gente precisa pensar é mais globalmente. É muito fácil, por exemplo, uma pessoa bissexual falar, eu não acho sentido nisso, do trabalho de vocês, porque eu nunca sofri. Beleza, mas aí é a sua realidade. A gente precisa também abrir um pouco mais e ver outras realidades da nossa comunidade como um todo, né? A gente tem LGBT+, IAP, e que eu acho incrível essa diversidade. E cada uma tem as suas invisibilidades, e dentro dessa diversidade que vai acumulando, que a gente não é uma caixinha só, não é uma coisa só, aí complementando outras coisas que vai deixando que aquela pessoa fique pra trás, né, num processo seletivo, e às vezes ela é super compatível com aquela vaga de emprego, ela vai dar super bem, ela vai ser incrível, vai ser uma excelente colaboradora, mas o fato dela ser negra, trans e periférica já, coloca ela lá atrás. E por quê, sabe? Então esse é um desafio muito gigante que a gente tem aqui. Sim, com certeza. E eu queria só complementar, na verdade, reforçar o que a Mayra falou. A resposta para a tua pergunta não pode ser uma resposta simples, porque o cenário não é simples. Então, a gente tem muitos Brasis dentro de um país só, tem muitas São Paulos dentro de uma São Paulo, falando da minha realidade, né? Sim. E tem muitas empresas dentro desse universo que tem cabeças diferentes, que tem líderes diferentes, e mesmo dentro da empresa, né? A empresa que eu trabalho não tem 300 funcionários. E a gente consegue já sentir a diferença de conduta ou de visão e de inclusão que um gestor tem, que é diferente de outro. Mesmo a empresa trabalhando de forma igual na educação de todos e falando de valores intrínsecos de diversidade e inclusão. Então, assim, a resposta ela tem que ser delicada na hora que ela é feita, porque é isso que a Mayra falou. E eu me incluo nesse mundo que é o homem branco, que tem graduação, que é de classe média ou média alta, depende de onde se coloca na pirâmide, né, de renda, e que é gay, mas é uma gay dentro do aceitável, entre aspas, quando a gente olha para a heteronormatização das coisas. Sim. Né? Eu odeio falar isso, mas é um pouco da realidade que a gente vê. Então, assim, a minha inclusão é muito mais fácil de ser feita do que de todo mundo que cumpriu todas essas funções, mas simplesmente que é um gay super afeminado. Então, assim, mudou tudo, né? E isso eu falo muito nas apresentações, nos eventos dentro da empresa, inclusive, e especialmente com a liderança. Eu não estaria onde eu estou se eu desmunhecasse toda vez e falasse muito fino. Muito provavelmente eu teria sido podado de oportunidades. E é isso que a gente não pode aceitar que continue acontecendo. Sim. Então o mercado ele é muito diferente, ele é muito diverso, assim como a sociedade, né? E você tem, óbvio, profissões que são estereotipadas, tanto pro masculino, quanto pro feminino, pro gay, pro hétero. Então, todo mundo sofre essa pressão, né? E sim. De formas diferentes, com certeza. Sim. No ano passado, assim que eu tinha começado o podcast, a gente fez um episódio falando sobre homofobia no ambiente de trabalho. E foi o primeiro episódio que eu recebi convidados e foi muito legal essa nossa troca de experiências, contando sobre os olhares, sobre os comentários que a gente, né, naquela ocasião acabou tendo por ser gay. Na época, nenhum de nós é um gay afeminado, como você bem pontuou, Vinícius. Então, as nossas vivências, tiveram esses preconceitos que a Mayra provavelmente também sofreu, mas às vezes era aquela coisa muito velada, né? Nem todo mundo chega na sua cara e diz, olha, não gosto de você porque você é gay. Mas como a Mayra falou, né? É o seu estereótipo que você transmite aquilo, enquanto você não desmunheca, tá tudo bem. Agora é só você dar uma miadinha que a galera já olha pra você de um jeito diferente ou até espera que isso aconteça, né? E a gente ainda tá falando de um patamar que ainda é o menos sofrível, digamos assim. Sim, total. A galera cisgênera de orientação afetiva sexual. Se a gente levar todo esse debate ainda pro universo trans, as coisas ainda ficam piores, de invisibilidade, de violência, de transfobia mesmo. Sim. Porque foge total da questão de gênero, né? Que, novamente, né? Da mulher cisgênera, do homem cisgênero. Aí o diferente assusta, o diferente machuca, enfim, né? Para as pessoas que estão confortáveis dentro daquele padrãozinho, né? Sim, com certeza. O diferente como uma coisa que pode ser agregado e que até como colaborar. E eu não falo isso nem só como empresa, eu falo a gente como pessoa mesmo, assim. Ver pessoas trans como uma oportunidade da gente crescer, da gente trocar, de conhecer coisas totalmente diferentes. Ontem mesmo eu fiquei, passada, porque tem uma pessoa que eu gosto muito, assim, dos stories, do jeito que se posiciona, um influenciador
influenciador que é o Luca, do Transdiário. E ele tava discutindo dentro do Instagram dele, né, nos stories, sobre... Ele já é um homem trans, e ele tava falando sobre orientação afetiva sexual, que ele se identifica como não heterossexual. E aí eu achei incrível isso, as explicações dele, sabe? Porque ele tava falando que dentro da... ele tem um interesse por várias pessoas, ele acha que se orientar como bissexual e pansexual pra ele ainda é pouco, ele foge de tudo isso, então ele se identifica, que ele se sente mais confortável falar como ele é não heterossexual. E eu achei, tipo, aquilo fantástico, sabe? Porque, cara, olha só, tipo, a possibilidade de você conseguir falar que pelo menos você não quer ter um padrão de vida heterossexual e tá tudo bem, sabe? Eu nunca pensou nessa possibilidade de negar a existência de qualquer orientação afetiva sexual, sabe? Então, eu tô falando isso porque quando a gente vai pro mundo trans, a gente tem não binário, bigênero, agênero, gênero fluido, e aí as pessoas se confundem todas. É só a oportunidade de deixar a gente se abrir para as oportunidades, para as pessoas se conhecerem e falar o que elas sentem, sabe? E que se você estiver dentro do caixão heterossexual e estiver confortável com isso, ok, mas deixa as pessoas identificarem como elas se identificam e vamos ver isso como uma forma diferente de ver a vida, de trocar, de conhecer, de crescer, sabe? O que me irrita é o medo das pessoas, aquilo que é, entre aspas, aceito, que é o normal na sociedade. E não é assim. As coisas, tudo pode ser normal. Desde que você veja pelo viés de que, tipo, ok, não é o que eu encaixo na minha vida, mas é normal pra essa pessoa. E tá bem, sabe? Sim. E aí vem uma violência que não é compatível e não dá pra gente entender direito, sabe? Onde ela surge, quando você aceita as pessoas como são. Sim, com certeza. Até pegando esse gancho que você falou, das pessoas, às vezes acabam sofrendo muito desse preconceito já, como vocês pontuaram, na entrevista de emprego, quando você se candidata a uma vaga, né? E isso, claro, as pessoas trans e uma pessoa que é afeminada ou uma lésbica mais masculina, ela não consegue esconder numa entrevista. Fica muito claro porque ela tá sendo quem ela é a personalidade dela. E teve muitos casos que a gente acaba comentando e sabendo de pessoas que já são, né, leva aquele sorrisinho e já são descartadas nessa fase por isso, porque estão mostrando só quem são, né? Uma pessoa mais heteronormativa não vai ter esse primeiro impacto. E o que vocês que trabalham com isso, que enxergam isso mais no dia a dia, podem dizer para essas pessoas nesse processo seletivo? Vocês acham importante já deixar claro quem você é, ou é ok ter esse medo e é bom a gente avaliar cada caso? Eu acho que a gente, como indivíduo, passa por um processo de aceitação também. E acho que essa resposta também me reflete muito em que estágio que a gente tá com a gente, né? Porque eu hoje tenho plena consciência e certeza que em qualquer entrevista de emprego, em qualquer situação de oportunidade de trabalho, eu tenho que falar isso, eu tenho que ser sincero e tenho que abrir o jogo por respeito a mim, a minha história, a minha vida, porque eu não quero viver uma vida que não é a vida plena que eu vivo hoje. Sim. Né? Então acho que assim, eu tô falando mais do lado do indivíduo. Claro que assim, jogando pra realidade, porra, tô 5 anos sem emprego e preciso pagar minhas contas, talvez as coisas mudem pela necessidade, mas falando do indivíduo em si, eu acho que sim, tem que, porque se você não fizer isso agora e você se cair numa empresa que não te aceita do jeito que você é, a sua vida vai ser horrível. Né? Então, eu acho que por respeito à tua existência, eu acho importante pontuar, mesmo que isso gere algum conflito, algum atrito, algum problema, alguma resistência do lado da empresa ou do entrevistador. Mas claro, dizer isso não é dizer com uma faca na mão ou metralhando de uma forma extremamente combativa, porque acho que, pelo menos no meu meio empresarial, na minha história, o relacionamento político é importante, então você tem formas de colocar. Agora, primeira coisa, seja fiel consigo mesmo. É isso que eu hoje falo e acredito veementemente. E tem empresas que não vão te querer e ok. Sim. Na verdade, a minha opinião seria que se a empresa não te aceita por sua condição de orientação sexual, talvez não seja um lugar bom para você trabalhar, né? Exato. E aí, assim, hoje, por sorte, porque a gente batalhou muito, a gente como comunidade, você tem pontes que te conectam com empresas que sejam mais inclusivas. Então, tente procurar essas pessoas, essas entidades, esses grupos que vão te conectar com quem te aceite.
parte, né? Para não sujeitar. Eu concordo com o Vinícius e eu complemento só com uma parte. Eu acho assim que a gente também tem que entender, não só no processo que a gente tá de evolução enquanto se conhecer, né? Porque, por exemplo, se você mora ainda com a sua família, você tá procurando o primeiro emprego, tá saindo agora, entre aspas, do armário. Eu não acredito que o armário existe, mas vamos fingir que ele existe. Saindo agora do armário, talvez você entre numa empresa e mora no interior, principalmente, do país. Sim. Talvez você aceite um emprego, entre aspas, LGBT-fóbico, que não é um emprego, é o gestor e é a equipe que é LGBT-fóbica, pra você se organizar. Mas aí você entra com a plena consciência que aquilo ali não é o seu lugar e que você vai ficar por um tempo ali, que você vai arcar com todas as consequências. Então, se você passar por algum processo de LGBTfobia, você arrumar provas para depois, quem sabe você quiser ou não processar essa empresa e se organizar para buscar uma outra empresa que seja condizente com aquilo que você é, que te respeita pelo que você é. Eu acho que a gente nunca consegue ficar por muito tempo em um lugar que nos invisibiliza. Mas eu acredito muito em processos. E eu também acredito muito que a gente não pode fazer, principalmente se a gente está trabalhando e a gente é um colaborador, né, não está empreendendo, não está fazendo outras coisas, é um colaborador de uma empresa, que se você está sofrendo ali, você nunca mude sem ter uma faca e o queijo na mão. Se você tiver já uma estrutura financeira boa, sabe, para você poder se bancar. Porque, vamos voltar na questão das pessoas trans. Se você é uma pessoa trans, se você está tomando hormônio, você está no processo, assim, de alteração dos seus documentos, tipo, você vai precisar muito de uma grana, e você precisa de uma grana constante. Vai te impactar muito lá na frente. Às vezes é melhor dar um passo para trás, não tô falando pra você aceitar isso pra sempre, não. Dá um passo pra trás, guardar o que você precisar de guardar de grana, já ir procurando outras empresas que vão te aceitar, até em outros, talvez outras cidades, outros países, outros lugares. Fazer esse processo enquanto você estiver ali dentro daquela empresa. O importante é não ficar parado e aí sim você mudar e aí depois, sei lá, você processa a empresa, conversa com outras pessoas, enfim. Mas não faça movimentos que vão não é invisibilizar, mas de uma forma te deixar mal, sabe? É óbvio que se você tem a oportunidade de você entrar já numa empresa que te reconhece, tem um programa de diversidade e inclusão, que aceita você quem é, melhor ainda, perfeito. Mas se você, infelizmente, numa situação hoje, atual, você precisa, enfim, entrar naquela empresa para conseguir dinheiro para se alimentar, então vai com essa consciência. E pensa também que aquilo ali é um momento. Aquilo ali não vai definir a sua vida para sempre, não vai fazer com que você fique ali eternamente, não vai fazer com que ali, tipo, manche a sua história. Só vai manchar se você quiser contar. Porque se você passou 3 meses, 4 meses numa empresa que foi super invisibilizadora, é só esquecer daquilo ali, sabe? A gente mesmo coloca no currículo aquilo que é bom pra gente. Eu passei por 30 empresas, mas eu coloco ali, tipo, aquilo que me faz o meu currículo ser grande e que me faz ter orgulho de falar, putz, eu passei por essa empresa mesmo, sabe? Então, assim, a gente não precisa também enfatizar o erro, enfatizar o que é errado, mas só tenha consciência. Então, voltando um passo para trás, qual que é o seu momento hoje em relação a se reconhecer enquanto LGBT, em relação a precisar de grana? Beleza, aonde eu vivo? Qual é o cenário atual que eu vivo? O que eu preciso? O que me oferece ali de possibilidades? Será que eu consigo fazer entrevista em outros estados, em outros lugares? Assim, são coisas que precisam ser muito bem pensadas. E se você estiver dentro de uma empresa sofrendo, como você pode sair daquilo? Ou você pode mandar currículo, que movimento você pode fazer de fazer uns cursos online gratuitos, que contatos eu posso ativar para mandar currículos, para falar que eu estou procurando emprego, o que eu posso fazer nesse cenário? Então, eu acho que a gente precisa se perguntar muito a situação atual que a gente está hoje e aonde a gente quer chegar. E aquilo não vai nos definir para sempre. Sim, com certeza. É isso aí. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Só recapitulando o ouvinte que não ouviu o episódio que eu mencionei lá sobre homofobia no trabalho, a empresa que eu trabalho já vai fazer 5 anos lá. Na época da eleição de certas pessoas, eu acabei sofrendo um episódio de homofobia por parte de um terceirizado, de um segurança, e eu relatei isso pra gerência depois. E quando eu voltei de férias, essa pessoa não estava mais fazendo parte do quadro. E isso me surpreendeu muito, porque eu não esperava uma atitude tão
bacana por parte da empresa que eu trabalhava, porque assim, eu nunca tinha visto nada deles desse movimento. Às vezes não é porque a empresa não fala que é totalmente LGBT friendly, que ela vai ter um comportamento de apoiar alguma situação de homofobia. Ela pode te surpreender como eu fui surpreendido. E deixa eu perguntar para vocês que trabalham com isso. Isso foi antes da criminalização da LGBTfobia. Essa votação do Supremo, vocês sentem que mudou essa relação da empresa com os colaboradores LGBTs? Eu acho que, por enquanto, eu não tô vendo muita mudança, né? Eu também não. Mas o que eu tô querendo, o que eu acho legal é que agora a gente pode basear os nossos argumentos em leis. Então, todo o trabalho de diversidade que antes era visto como ou marketing ou que a empresa era engajada, agora a gente fala assim, beleza, filho, se você não quiser fazer agora um trabalho de diversidade, se você não quiser mudar esse sistema seu que tá LGBTfóbico, os colaboradores podem ir na delegacia, abrir o BO e você vai separar um processo. Então, a gente tem argumentos baseados em leis, porque aí isso muda a parada toda, sabe? Sim. Igual, tipo, você vai continuar compactuando com um crime ou você vai modificar isso. Eu acho que essa é a grande sacada, assim, que a gente pode, entre aspas, porque ninguém é obrigado, mas a gente pode obrigar as empresas a trabalhar. Eu falo que ninguém é obrigado porque, por exemplo, assim, eu não posso chegar pro velho da van e falar pra ele fazer um processo de diversidade. Então, se ele não quiser, né? Aí, talvez seria bom ele fazer pra poder mudar aquelas roupas, né? Porque, pelo amor de Deus. Mas ninguém pode chegar pra ele e impor. Mas, por exemplo, ele pode entender que se ele modificar isso, eu, enquanto colaborador dele, se eu sofrer ali dentro, eu saio dali e processo ele. Então, bem ou mal, ele vai perder de algum jeito. Tudo bem, às vezes pra ele pagar 20, 30 mil pra um colaborador de LGBT e sair fora, melhor pra ele. Ele paga e aí é o posicionamento da empresa dele, infelizmente. Ele vai poder, tipo, constantemente ter esse tipo de reclamação. É muito bom pra quem tá processando, entre aspas, porque nunca é legal processar, mas vai ter pelo menos seus direitos reconhecidos e garantidos, né? Sim. Então, eu acho que essa que é a nova mudança. Eu não sei se ainda as empresas entenderam essa parada ou se realmente teve uma alteração interna. Eu aí teria que conversar com mais colaboradores, né, pra entender isso. Mas é uma visão que eu tenho, é que é uma, entre aspas, obrigação agora de lei, sabe? Sim. Eu também não sinto muita mudança imediata. Eu acho que precisa de mais tempo e de criar jurisprudência. Legal, eu acho que ainda não teve tempo de, tipo, as empresas ou os donos das empresas, né, pensando muito em empresas familiares, empresas de gestão mais relaxada. Eu acho que isso vai ser sentido com o tempo, à medida que isso que a Mayra falou, dos processos judiciais, das pessoas buscarem seus direitos acontecerem. Eu acho que a mudança, ela tem vindo de forma bastante rápida do Brasil, desde que eu tenho visto ou falado de diversidade e inclusão, de ser um grupinho de 5 empresas, 10 empresas, que todo mundo se conhecia, porque todo mundo era de São Paulo, todo mundo era de empresa multinacional, o núcleo era muito pequeno e era uma bolha, para essa bolha estar se expandindo, e a gente vê empresas que eu nunca imaginava, empresas nacionais, se posicionarem de uma forma mais efetiva, mas não por causa da criminalização pelo STF, até porque basta trocar 2 ministros do STF e trazer essa discussão, né, à medida que eles vão se aposentando, e trazer essa discussão de novo, o que vai acontecer nos próximos anos, né, essa mudança do STF, que isso pode cair por terra, porque não é uma lei promulgada, é um entendimento jurídico sobre uma lei de racismo. Né? Eu acho que é mais fácil o concorrente daquela empresa forçar a empresa a fazer programa de diversidade, né? Exato. Que a própria questão de leis. Mas é o que eu vejo hoje. Ou o engajamento dos funcionários, ele perceber que ele tá perdendo pessoas, porque a sociedade está mudando. Principalmente nas empresas de tecnologia. Aí você pode ver que isso é muito mais comum, assim. E vamos falar a verdade, muitas coisas acontecem também na nossa sociedade por causa das empresas de tecnologia. Eles são pioneiros em várias coisas, né? A própria questão home office, são sempre vindo das empresas de tecnologia. Mas as empresas de tecnologia sempre estão nessas questões, nos debates mais à frente, assim, diversidade e inclusão, entre aspas, forçando porque o concorrente dele faz. E eu vou dar um exemplo. Se você não fizer, por exemplo, eu trabalho na IBM. Se a IBM não fizer, eu tenho a Oracle, eu tenho a Microsoft, eu tenho o LinkedIn. E eu sou desenvolvedor, então eu tenho emprego pra todo mundo. Então eu ainda posso... Isso eu tô falando, tipo, de uma parcela muito privilegiada, né? De uma profissão muito privilegiada. Eu ainda posso escolher, não só o salário que eu quero receber, ou sei lá, se a Microsoft ou a LinkedIn ou a Oracle tem o melhor programa de diversidade e inclusão que eu, como LGBT, posso escolher onde eu quero trabalhar. Sim. Então, isso é o cenário do Brasil. Lá fora já tá outro debate, já outro parâmetro. Tá falando sobre pertencimento. Então, assim, enquanto a Microsoft, a Oracle
Oracle, a IBM, o LinkedIn, fazem aquele colaborador se sentir pertencente dali, né, como um talento, porque eu não quero perder, né? Eu na IBM não quero perder esse desenvolvedor foda aqui pra Microsoft, porque todo mundo tá no Vale do Silício. Sim. A parada já é mais hardcore, digamos assim. Mesmo assim, ainda reflete algumas coisas aqui no Brasil, tipo de ver o concorrente fazendo e saindo na frente do que a própria questão legal ainda. Vai chegar, mas não tá ainda. Sim, sim. É interessante a gente pensar nisso porque as empresas acabam tendo muito essa bandeira no mês de junho, quando é um mês, às vezes, que esse assunto tá muito em voga, né? Aí cria toda uma discussão que até, Maíra, você comentou um pouquinho na live lá com o Biquarentona, da questão das empresas serem acusadas de pink money porque elas estão promovendo algum trabalho de diversidade e a gente conseguir ter essa separação, né, de quem realmente está preocupado com a causa LGBT e de quem tá só aproveitando a onda, né? Eu quero perguntar para vocês sobre isso. Então, qual que é a vantagem, qual que é a importância de uma empresa promover a diversidade dentro do seu local de trabalho? O que vocês enxergam assim que as empresas ganham com isso? Com o corporativez, tá? Que é a minha praia de fazer isso lá dentro da empresa e até com parceiros e até com concorrentes. Eu acho que a empresa ganha... Acho que a primeira coisa, e que eu percebo muito isso numa transformação recente que a gente teve, que eu vi e vivi na companhia, na empresa que eu trabalho, é muito uma questão de cultura organizacional, que tem um peso muito grande nessa sensação de pertencimento dos funcionários. E isso mexe muito com motivação, com engajamento, com a galera querer estar lá mesmo, né? Que é isso que a Mayra falou. Se ela sentir que ela não está sendo mais representada, ela muda. Beleza, tem mercado de trabalho e tal. Então, acho que assim, o trabalho de diversidade e inclusão, ele reforça muito a cultura organizacional da empresa. E você olhando como gestor, olhando como RH, isso traz bastante resultado de motivação das pessoas e engajamento. O problema é que isso não é muito fácil de você medir, né? O quanto eu investir nisso vai me trazer resultado efetivo de fato. Você tem uma ou outra pesquisa internacional que fala disso, mas você não tem uma métrica igual uma métrica de produção. Se eu investir R$100 numa máquina nova, eu vou aumentar em 30% a produtividade da minha linha de produção. Isso não dá muito com você fazer com o capital humano de maneira tão objetiva. Então, acho que por isso que essa discussão do porquê investir, ela tem que abraçar muitas vertentes. Uma é a questão puramente financeira de engajamento, e aí você consegue filtrar isso por pesquisas de clima organizacional, né? Então, uma empresa que tem 30% da força de trabalho engajada, ela é muito menos produtiva do que uma empresa que tem 80% da força de trabalho engajada, né? Isso é comprovado. Mas fora isso, você tem a questão dos valores da companhia, a questão da responsabilidade social corporativa e, de novo, o que eu tinha falado antes, a sociedade vem mudando, então o peso de responsabilidade social tem acabado ficando cada vez mais forte. Sim. Então, uma empresa que não faz, daqui a pouco ela vai ser questionada por que ela não faz. E que tipo de empresa é essa? Não pelos funcionários, mas pelos clientes, pelos fornecedores, e por aí vai. Então, e a gente pode até modificar, jogando essa questão de diversidade e inclusão, para você entender mais ou menos o paralelo entre as duas. Um exemplo. Vou pegar a questão da Natura e da Avon. Imagina que ao longo dos anos, né, eles são duas grandes, ou que hoje, né, se tornaram a mesma empresa. Hoje são uma só. Mas ao longo dos anos eram super concorrentes e duas empresas que não trabalhavam com a questão aí que eu vou pontuar, mas que é pra gente só ter um reflexo, sustentabilidade, né? A questão tipo de testes em animais, elas faziam, a questão tipo de, vamos pôr, água, né? De não ter um consumo consciente de água. E aí, cara, a gente foi mudando a sociedade, né? As nossas mentalidades, as nossas estruturas foram mudando pra ver que, cara, a gente precisa, sim, não fazer teste em animais. Por que a gente está continuando fazendo teste em animais? Por que a gente não pode ter dentro desse mercado, pensar na questão do consumo de água e tudo mais? Eu acho que mais do que a gente ter essa questão que o Vini falou, que são todas engajamento, criatividade, inovação e mudança cultural e responsabilidade, a gente tem uma sociedade ao longo do tempo, mais que seja em passos pequenos, ela está modificando, ela está mudando, sabe? Isso acaba impactando nas empresas, porque as empresas, eu falo com reflexo da sociedade, e tudo que acontece na sociedade acontece dentro de uma empresa, então a empresa não é desconexa. Então, voltando para essa questão da Avon e da Natura, se a gente não tivesse uma mudança de mentalidade
mentalidade sobre consumo consciente, sobre sustentabilidade, talvez essa empresa nunca modificaria. Mas a gente tem hoje. A gente não só tem como enquanto consumidor, né, que a gente pode comprar, como a gente tem uma nova geração que tá chegando aí e que tá falando, e aí, cara, eu vou comprar de você, Avon in natura, mas eu quero saber se vocês fazem teste em animais. Baita movimento aí sobre veganismo, sobre não usar produtos de consumo de animais e tudo mais. A gente tem tudo isso que tá surgindo na nossa sociedade, que a nossa sociedade tá modificando e que impacta nessa empresa. Então, ao longo do tempo, essa empresa, principalmente quem é multinacional e quem é gigante, se não ir alterando a sua cultura para se adequar a uma nova mentalidade, não vai ter, colaborador, porque, novamente, eu posso escolher o emprego que eu quero trabalhar e quero ser respeitado e quero reconhecer naquilo ali. Ela não vai ter inovação, ela não vai ter criatividade, ela não vai ter engajamento, ela vai morrer, sabe? Porque uma empresa é feita de pessoas e pessoas diversas, cada uma do seu jeito. Então, ao meu ver, essa questão é muito mais sobre o quanto a gente está modificando enquanto sociedade e quanto isso está impactando dentro de empresas. A gente tem um monte de empresas ainda que não estão conscientes disso e que elas vão entender isso quando o seu concorrente vai lá na frente, um monte de outras coisas, ela vai estar lá atrás, ela vai precisar modificar muita coisa. A gente tem um monte de empresa ainda que tá vendo tudo isso como marketing, como antigamente sustentabilidade era um marketing, fez meia boca e agora tá sofrendo as consequências. Mas são escolhas que cada um faz, né? Então, o nosso papel aqui é falar que diversidade e inclusão não é moda, não vai sair de moda, porque as pessoas não saem de moda. A diversidade sempre existiu desde de quando a humanidade é a humanidade, né? Porque ninguém é igual a ninguém. E isso vai continuar transgredindo, mesmo que ao nosso ver, que trabalha com diversidade e inclusão, seja a pequenos passos, queria que fosse muito mais rápido algumas transformações, mas vai continuar. Desde que, enfim, eu estudo essas coisas de diversidade e inclusão e história da humanidade, eu nunca vi a humanidade retroagir. Ela pode dar um passinho para trás para fazer alguns movimentos, pra gente sempre ter uma evolução para frente, para frente, para frente. Então não é porque é bonitinho, não é porque é legal, não é porque é bacana, não é porque quero ficar bem na fita. É porque ou você respeita as pessoas, porque elas são pessoas, elas merecem respeito dentro da sua diversidade, e aí faz um processo de incluí-las, né, dentro da sua companhia, ou você, ao longo do prazo, você vai sentir na pele e podendo impactar até numa perda de mercado, perda de posição de concorrência, uma perda de estrutura, sabe? De estrutura de pessoas mesmo. Porque aí a gente volta em outras questões também. Tá batendo lei aí. Então, se você não fizer por tudo isso, você vai fazer por uma questão de lei. Sim. Então, o circo tá fechando. Então, eu falo que as empresas estão sendo, entre aspas, obrigadas a fazer o correto, enquanto a gente não deveria obrigar ninguém, né? As pessoas têm que entender que é o correto e fazer. Mas, enfim, elas escolheram isso e elas vão ter que sofrer as consequências. É interessante, na live, né, que você fez com o Márcio lá do Biquarentona, vocês acabaram entrando num assunto que eu até fiz uma pergunta que você respondeu lá, eu vou repetir essa pergunta aqui no podcast. Muitas pessoas acabam acusando algumas marcas de, em junho, tá se aproveitando do Pink Money pra fazer, tipo, sei lá, o Burger King abre vagas de emprego pra pessoas trans em junho. Outras empresas têm movimentos parecidos. A gente pode e tem o direito de acusar essas empresas de estar usando Pink Money, se tem pessoas LGBT se beneficiando dessa decisão? Eu acho que sim, e sim e não. Eu acho que eu respondi pro Márcio, eu acho que, primeiro, a gente tem uma definição errada de Pink Money, que Pink Money é o dinheiro que a gente gera, né, pelo nosso trabalho, pelo nosso serviço, pelo nosso poder de consumo, né? E na verdade o que as empresas fazem, muitas vezes são chamadas de Pink Wash, né? Então, que é as ações que elas não fazem internamente, mas acabam impactando e se mostrando super, hiper engajadas e tudo mais. A questão é o seguinte, eu acho que a gente precisa muito mais do que acusar, a gente precisa começar a cobrar. Beleza, a gente tem dentro do Burger King, sei lá, 10 pessoas trans trabalhando lá e eles não fazem um programa de diversidade e inclusão legal, ou eles não têm um posicionamento legal, enfim. Eu acho, mas por que eles não têm? Por onde que não está legal? Por que a gente não pode, tipo, mostrar para essas empresas aonde não tá legal, sabe? O que a gente tem que, começou a fazer pra gente, olha que lindo, maravilhoso, um postzinho aqui nas redes sociais. Eu falo que postzinho nas redes sociais é muito migalha.
chega, já cansamos de ver um monte de posts de redes sociais. E aí? Eu quero saber mais que isso. Como é que você tá ajudando essa comunidade LGBT no dia a dia? Eu falo com ONGs, eu falo com cursos, eu falo com reciclagem. Internamente, como tá sobre a diversidade e a inclusão? O que você tá fazendo aí dentro? Pessoas LGBTs. Quais pessoas LGBTs você tem? Onde? Qual cargos? Ah, mas eu não sei. Cara, uma pesquisa. Ninguém pode te obrigar a responder uma pesquisa interna, mas você pode perguntar. Se a pessoa quiser ou não responder, são outros 500, né? Você pode perguntar pra você fazer uma, igual o Vinícius falou, uma análise do seu clima organizacional, pra saber em quais posições as pessoas estão, sabe? Por que você não vê também essas ações ao longo do ano? Por que só tem que focar só em junho? Ai, porque é onde que a minha empresa libera grana. Beleza, libera grana pra junho, então foca em junho, mas guarda uma graninha pra você fazer ao longo do tempo. A gente existe 365 dias ao ano, não só em junho, não só em 30 dias, sabe? Maio também é um mês super importante, 17 de maio é o Dia Internacional da Luta contra a LGBTfobia, e poucas empresas jogam luz nessa data, sabe? Assim, e aí? A visibilidade bissexual, visibilidade trans, visibilidade lésbica, pansexual, não binária, e assim a gente vai. Também tem um monte de outras datas para trabalhar. Então, o que eu quero que as pessoas entendam é que a gente precisa cobrar das empresas, porque se ninguém cobra, a gente tá aceitável. Cobra, tá bonitinho, tá legal, ai que bom, postzinho, maravilhoso. Cara, chega de post. Eu quero mão na massa. Eu quero ver as pessoas fazendo o que tem que ser feito. Eu quero ver diminuindo a LGBTfobia internamente. Ah, mas é muito complicado. A minha empresa tem 1.000 pessoas. Assim, desculpa, mas você que lute. Cara, é vocês que lutam. Vocês que resolveram trabalhar com diversidade e inclusão, eles vão fazer o correto, então vocês fazem de forma diferente. Ou não faça post, né? Exatamente, né? Assim... Cara, chega de post, chega de coisas pequenas, sabe? Eu quero modificação. E a modificação é trabalhar internamente, né? Porque a comunidade LGBT tá dentro daquela empresa, e externamente, porque aquela empresa tá vendendo, tá conectando, tá conversando com aquela comunidade, sabe? Precisa, só focar em LGBT. Abre um braço ali de trabalho pra LGBT, de produtos e tudo mais. Então, é muita coisa que a gente precisa fazer, mas o que eu quero é só pontuar aqui novamente, é pra gente parar de aceitar pouco das empresas, parar de aceitar migalhas, sabe? Já deu. Na hora a gente começar a questionar, a gente entender quais pontos elas atuam e como a gente pode ajudá-las nesse processo, sabe? Porque também, às vezes, as empresas erram. E é o nosso papel apontar o porquê que aquele post tá errado, por que aquela ação tá errada, por que aquilo tá errado. Elas não nasceram sabendo, elas estão no processo de inclusão. Sim. E é nosso papel também ajudar nesse processo todo. Então, sim, a gente precisa entender quem tá ali dentro do Burger King. A gente precisa acompanhar esse movimento deles, mas também a gente precisa ser um braço de apoio e de amizade, sabe? Sim, e não só acusar a empresa, você só botou lá a bandeirinha no seu perfil, aí a empresa dá um deslize, às vezes por puro desconhecimento, você vai lá tá cancelada. Sim, não, o cancelamento é a pior coisa que existe, é porque, é como você dar as costas pra você debater. Sim. E o nosso trabalho de diversidade e inclusão não é dar as costas, é ajudar numa construção de uma mudança de pensamento, de uma mudança cultural. Então, assim, é explicar o porquê que tá errado. Porque se você não debate, se você não mostra outras visões, as pessoas vão continuar naquela mesmice, naquele mesmo erro. Não Exato. É o nosso papel. Isso você falou do cancelamento, eu acho muito importante isso, né? Essa questão do cancelar é a opção mais fácil de se fazer. Sim. A gente vai lá, ignora. Só que isso vale pra empresa, isso vale pra aquela pessoa que senta do teu lado, no trabalho, ou no teu familiar, e acho que assim, pode ser uma experiência só minha, mas eu acho que é mais fácil a gente ter esse esforço de não cancelar e tentar fazer as pessoas mudarem, até com pessoas que a gente não conhece tanto, do que com pessoas muito próximas, porque ou você tem receio de perder a amizade, ou você não quer tocar em tema delicado, mas acho que isso vai muito de pessoa para pessoa. Mas com relação às empresas, eu não vejo problema de as empresas estarem buscando pink money, né, que é o que a Mayra falou, mas elas têm que fazer por merecer, né, e fazer por merecer é isso, é não só utilizar o mês de junho, ou ok, você quer intensificar no mês de junho, beleza, mas é ter tantos outros momentos e tantas outras datas que você pode juntar para fazer essa comunicação, essa inclusão, atividades internas, e até outra coisa que é importante a gente trazer visibilidade, de trazer isso para a mesa para discussão, é o quanto de interseccionalidade o tema LGBT tem com outros. Então, assim, o Dia da Consciência Negra, ele não impacta também a população LGBT?
a população LGBT só é branca, né? Então, uma coisa que eu vejo as empresas mudarem, isso eu incluo a que eu tô hoje, é ver oportunidades de incluir a discussão de inclusão LGBT ou da diversidade com outros temas. Até porque assim você consegue ter uma entrada maior com outras populações, com outros públicos. A gente tem que também pensar em oportunidades de sair um pouco da caixa e incluir essa discussão em coisas mais banais, porque a gente vai tocar as pessoas que têm preconceito, por exemplo, ou as empresas que têm preconceito também, às vezes quando a discussão da diversidade e da inclusão vem como algo paralelo, e que a pessoa, no meio daquilo, ela consegue absorver esse pequeno gancho. Porque se você às vezes chega com muita veemência na discussão, você cria mais muros do que espaço para conexão. Sim, não, de fato, é muito importante. Essa questão do cancelamento é uma coisa que me perturba muito, porque é isso, né? A comunidade às vezes acusa as pessoas, tipo assim, estão lá só querendo pick money, estão lá só mudando a foto de perfil. Aí qualquer deslize, qualquer coisa que aconteça, a galera vai lá, cancela e não dá esse trabalho de dizer, olha, isso tá errado por tal e tal razão, e é isso que promove a conscientização das pessoas, né? Ninguém vai parar pra pensar, tipo, tô cancelado mesmo, então... Mas eu acho que o cancelamento podia existir, desde que viesse com uma justificativa do porquê. Ele não podia ser um diálogo que cancelei e ponto, sabe? Ele podia ser cancelei e, tipo assim, sabe? Quando você leva uma multa e você explica o porquê que você levou essa multa. Mais ou menos isso, tipo, você tá cancelado por quê, né? Mas as pessoas não debatem. Sim. Cancelei, ponto, tchau. Acabou. É isso que me incomoda. E vocês que trabalham diretamente, né, com esses programas, que dicas vocês dão para as empresas que estão, porventura, ouvindo ou que estão pensando, como implantar esses programas de diversidade de uma forma justa e que seja coerente dentro da empresa? Precisa chamar alguém LGBT para fazer isso? Pode ser uma pessoa hétero? Como que vocês enxergam esse processo? Como que ele deve acontecer na opinião de vocês? Vamos lá. Eu acho que a gente não pode nunca pensar uma coisa que a gente não sabe como está. Então, eu sempre gosto de falar que a gente precisa fazer, sim, uma pesquisa interna de clima organizacional para entender como está. E a pesquisa não precisa, tipo, ser a pesquisa, sabe? Contratar a empresa. Se você tiver uma empresa, dinheiro e budget para fazer isso, ótimo. Mas, assim, cara, uma pesquisa do Google Docs já pode começar com algumas perguntas. Você simplesmente tem os primeiros passos para você entender que, sei lá, tem alguma galera que tá sofrendo ali, aonde ela está sofrendo. Ninguém precisa se identificar, mas, enfim, eu acho que é interessante a gente sempre colocar alguns cargos, sei lá, estagiário, administrativo, assistente, sênior, pelo menos assim, pra gente ter uma ideia, né, um mapa, e começar um trabalho, assim, de, a partir disso, sentar com a galera e mapear isso, entender aonde que essas pessoas estão, quais cargos estão, quais são as suas identidades de gênero, deixando muito claro duas coisas, que isso não é obrigatório e nenhuma dessas respostas voltar contra essa pessoa e tudo mais, né? Então fazer uma pesquisa que, enfim, que dê a oportunidade daquela pessoa responder sem nenhum medo. E que respeite a confidencialidade também, eu acho. Exatamente, até porque a gente tem a questão também de privacidade de dados aí que vai chegar, né, e que é obrigado a se identificar e a responder nada que não se sente confortável. Aí, a partir disso, você pode fazer algumas ações, diversidade e inclusão, começando alguns passos, né? Muitas empresas começam muitas coisas com a questão de empregabilidade, né? De empregar as pessoas. Então, eu vou contratar a primeira pessoa trans, eu vou contratar primeiras pessoas que fogem do padrão, né? Tem ali brancos, LGBTs e tudo mais. Vou contratar a primeira pessoa negra, às vezes mulher. E aí fazer esse processo. É um processo complexo. Eu só vou falar, acho que duas coisas que eu acredito que as pessoas precisam saber. É um processo complexo. Não é tipo, vou fazer hoje e amanhã terminou. É ao longo dos anos que a empresa tem uma meta e você precisa conectar tudo isso à sua meta. Então, a minha meta é vender 50 milhões no próximo ano. Beleza, mas como isso se conecta com diversidade e inclusão? Como isso a gente traz para os valores de diversidade e inclusão? É muito mais do que, tipo, só fazer uma coisa para fazer uma açãozinha ali. Ao longo passo, você tem que ter metas, tem que analisá-las, tem que conversar com várias pessoas, ver mindsets, tem um trabalho gigante de treinamentos, até porque o board da sua empresa sempre está mudando. As pessoas podem vir com outros preconceitos ou não. Então, esse trabalho de educação sempre vai ser constante, né? Você tem que analisar se aquilo está te levando ao lugar que você quer.
porque senão você vai ter que modificar tudo isso e começar. Eu gosto muito de falar, resumidamente, só para concluir essa questão, diversidade e inclusão não é fake, não é tipo só alguma coisa que você precisa fazer para você se tornar inclusivo. É muito trabalho, é hardcore, é muito mais você discutir, é muito mais você errar e aceitar o erro e falar desculpas e fazer com que pessoas se conectam, igual o Vini disse no começo da entrevista aqui, que eu preciso muito conversar com os meus gestores e que as pessoas têm visões diferentes, mesmo a gente fazendo um processo, né, diferente para cada um, mas sim, porque cada um tem suas visões, tem suas experiências, trazem outras coisas e acham que a empresa deveria agir assim, mas aí quando a gente conecta com uma visão de diversidade e inclusão, a gente modifica e coloca todo mundo no mesmo patamar, sabe? Deixa de ser o que eu acho legal, o que o Vinícius acha legal, o que você acha legal, a gente realmente caminhar junto para o mesmo patamar, porque senão cada um fica opinando, a gente fica discutindo, e aí onde que chega? Chega em lugar nenhum. E Mara, então, acho que diversidade é estratégia. Isso que tudo é estratégia e é saber fazer conversas difíceis e aceitar que muitas vezes você vai perder nessas conversas difíceis e vai ter que voltar e recomeçar e achar novas formas de convencer as pessoas a caminhar da forma que ela deve caminhar. E acho que duas coisas também que me vieram aqui enquanto a Mara estava falando. Primeiro, eu acho que é um processo muito enriquecedor, não só para as pessoas, especialmente as pessoas que estão lá, tentando fazer acontecer, com os gestores, com os líderes, e muito enriquecedor para a empresa, voltando lá porque eu falei, então, um momento atrás, de cultura organizacional, porque você vai lidar com pessoas de opiniões diferentes, você vai ter que combater, que nem a Mayra falou, você vai ter que dialogar, e isso é muito bom para a construção da empresa, de você conseguir criar esse ambiente. Eu acho que o gancho principal não é um negócio que vem de uma hora para outra, que nem a Mayra falou, não vem, é uma construção ao longo do tempo, e ao longo do tempo que você consegue efetivamente mudar a empresa para estar aberta a ouvir, aberta a receber críticas, porque você vai errar no meio do caminho, você vai corrigir, você vai ter que pedir desculpa, ou não necessariamente errar, mas assim como muitas coisas da vida, você tem uma opinião diferente da pessoa que senta do teu lado, de como aquele mesmo problema tem que ser resolvido. E você vai seguir por um caminho. Pode ser que ele dê muito certo, pode ser que não dê depois, né? Então é um processo de aprendizado, mas ele é muito enriquecedor para a empresa como organização, de você conseguir criar esse ambiente mais aberto para o diálogo. Eu acho que esse é uma lição que você fica com isso por muito tempo. Por isso que eu falei, muda de fato a cultura organizacional, muda a maneira como as pessoas se interagem dentro da empresa. Mas as duas coisas que você falou lá atrás, precisa de LGBT para fazer? Você não precisa, mas precisa, eu acho. Ninguém sabe da nossa dor melhor do que a gente, e eu não sei a dor do que é ser trans melhor do que uma pessoa trans, por exemplo. Então, se você não tem, por exemplo, uma pessoa trans lá dentro, mas você vai ter que se conectar com essa galera, você vai ter que chamar eles pra conversar, né? Essa galera, qualquer galera, eu tô falando, né? Você vai ter que entender o que é o público que está falando, senão você vai falar do vazio. E uma coisa que, tipo, em eventos de diversidade todo mundo fala, mas eu vou reforçar, a empresa tem que estar afim de fazer, e a liderança tem que estar afim de comprar briga, porque por mais que surja de baixo, por mais que a demanda venha de um funcionário ou de um grupo de funcionários, a empresa vai ter que apoiar. Se a empresa não apoiar, não vai virar. Sim. Então, assim, por isso que tem que estar aberto para essa transformação. Não, com certeza. Identificar essa demanda, só que é como vocês falaram, né? Se as pessoas que tomam as decisões não estiverem ali dispostas a brigar junto, é uma coisa que vai acabar morrendo na praia. E é importante a gente sempre pensar que, por mais que não tenha, como o Vinícius pontuou, uma pessoa trans na sua empresa para você pensar nisso, existe uma quantidade imensa de coletivos, de pessoas que estão dentro desses recortes e que vão até sua empresa conversar com você, dar palestras, conversar com funcionários. Então, desculpa por não conhecer. Hoje em dia, acho que ela é meia furada, né? Total. Perfeito, gente. Eu espero de verdade que esse debate tenha feito, né, vocês, ouvintes, pensarem um pouquinho e levem essa questão para a empresa que vocês trabalham, caso ela não tenha. Às vezes, você tá pensando, tipo, nossa, como é difícil para mim, mas pode ter uma pessoa do seu lado que tá pensando a mesma coisa. Quem sabe vocês não descobrem isso juntos. É importante a gente fazer desse ambiente profissional, que é onde a gente passa a maior parte do nosso dia, o mais agradável possível pra gente. E é essa a minha dica que eu deixo pra vocês, ouvintes. Se joga.
E no Se Joga desse episódio, eu quero deixar indicado para você um perfil do Instagram chamado Literatura LGBTQIA+, que é um perfil muito bonitinho, muito bacaninha, que ele faz indicações de livros que tenham personagens LGBTs. Tem uma resenha bem legal que eles fazem para você que está procurando algum livro que tenha algum personagem que às vezes não é tão fácil de achar. Esse perfil vai te ajudar muito nessa tarefa. Eu conheço alguns dos livros que eles já indicaram e, de verdade, assim, são muito bons. Então, minha lição de casa para você, dá uma olhadinha nesse perfil e vem ler mais. Aproveita esse momento para poder ler mais. Isso é muito importante. E convidados, o que vocês deixam de lição de casa para nossa audiência? Eu quero deixar um livro que eu acho que todo LGBT deveria ler, que é o Devasso no Paraíso. Maravilhoso. É do Silvério Trevisan. Ele conta a história da homossexualidade no Brasil, desde a época do índio até hoje, assim. Um calhamaço, é uma bíblia praticamente, né? Mas eu tô lendo, né, devagarinho, e, cara, tem muita coisa muito legal, assim, a gente entende desde coisas que chegaram, assim, de Portugal, pessoas que a gente nunca ouviu falar, mesmo, assim, na história, mesmo, assim, no cinema, porque ele acaba permeando várias coisas, né, cinema, história, sociedade, política, economia, ele pega vários... É um baita de um estudo, então ele pega vários personagens e conta as suas histórias, né, ao longo do tempo. Então eu super recomendo esse livro. Inclusive ele também conta as histórias do movimento LGBT no Brasil, que também é muito importante. Então é sobre, por exemplo, o Bar Férreos, que a gente fala que é o nosso Stonewall do Brasil, né? Então ele conta que as meninas aqui, né, as lésbicas, revoltaram ali na República contra a venda de um jornal lésbico que elas estavam fazendo dentro de um bar, e aí isso virou o nosso Stonewall do Brasil. Então ele conta várias coisas legais, eu super recomendo, então, Devasso no Paraíso. Maravilhoso. E eu queria indicar, talvez muita gente já tenha visto, mas aqui eu simplesmente amei e vejo várias vezes, mas não é leitura dessa vez, é série, é o seriado Pose da FX, que tá na Netflix agora. Que é maravilhoso cada episódio, cada segundo dele, que ele passa numa comunidade de travestis e transexuais e num gueto LGBT dos Estados Unidos, de Nova York, acho que é Nova York, né? E é muito, muito impressionante a gente ver, assim, o que era aquela época, o que era aquele ambiente de libertação. E o que me deixou muito impactado e reflexivo foi a abordagem de que aquilo se passa no auge da crise do HIV e da AIDS, né? Então isso é muito emocionante, como que eles tratam isso e ver o quanto isso impactou a nossa comunidade naquela época também. Não, com certeza. Duas dicas muito boas pra gente poder revisitar um pouquinho da história e entender muitas das coisas que a gente passa hoje em dia, né? Gente, eu quero agradecer demais a presença de vocês dois aqui pra discutir comigo esse assunto. Contem, por favor, pro pessoal de casa como que eles acham vocês nas redes sociais. Bom, comigo aqui, muito obrigada, Vini, e você pela oportunidade. Cara, e foi incrível. Eu sempre gosto muito de conversar com a comunidade LGBT. Eu acho que a gente tem que se unir cada vez mais e trocar. A gente já tá conversando sobre esse podcast há muito tempo. Gravar, e obrigada pela tolerância aí de remarcar essa agenda maluca. Eu, na verdade, gostaria de, antes de deixar as minhas redes sociais, que é super fácil, é Mayra Reis em qualquer lugar, LinkedIn, Instagram, Facebook. Eu queria muito convidar você que é LGBT a se cadastrar o seu currículo no Camaleão. A gente não cobra nenhum valor de LGBTs, a gente cobra da empresa, se ela contratar pela gente, aí a gente recebe uma porcentagem dela. Então é totalmente gratuito. Por favor, a gente precisa de muito currículos, porque cada vez que a gente consegue mais currículos LGBTs, mais a gente consegue acessar outras vagas e conversar com outras empresas. Então é camaleão, sem o tio.co, sem o M, camaleão.co, cadastra lá, vale para vagas do Brasil inteiro, não tem um cargo, então tipo, eu posso ser de saúde, eu posso ser de engenharia, eu posso ser de tecnologia, pode ser de qualquer área, pode ser de qualquer nível. A gente trabalha com estagiários, com primeiro emprego, com sênior, com liderança, enfim, a gente trabalha com tudo. Então, assim, e
E tem uma outra coisa muito legal no Camaleão, que é muito importante a gente falar, é que, por exemplo, se você mora no interior e a gente tem um campo dentro do Camaleão, você pode colocar que eu aceito oportunidade de emprego, por exemplo, em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte. Você pode escolher não só por estado, como também por cidades. E aí isso dá possibilidade para o nosso time de RH fazer um match do seu currículo com as vagas que a gente tem aberta aqui, te encaminhar. E aí, nesse processo, a gente vai ajudando as empresas a fazer call. E aí, quem sabe, se você está disponível, está a fim de mudar de cidade, pode ser uma boa, pode rolar. Então, eu quero muito, muito que você cadastre seu currículo lá. Qualquer dúvida, pode também acessar nossas redes sociais, camaleão.co. Tem no Instagram, tem no LinkedIn, tem no Facebook. Pode mandar mensagem inbox que o nosso time responde vocês lá com atenção, muito carinho. Qualquer dúvida, acessa a gente também, por favor. E compartilha aí com a galera também, não só pra você, com seus amigos LGBTs e tudo mais. Por favor. Bom, o meu também é fácil. Vinícius Mercado em qualquer rede, LinkedIn, Instagram. Basicamente elas que eu uso hoje, que quase ninguém mais usa o Facebook, né? Pelo menos as pessoas sensatas não muito, né? Exceto quando certos ministros se demitem. Eu dou uma olhadinha lá pra poder dar aquela cutucada. Pode ser também. A única pessoa que eu vejo usando o Facebook, assim, com força ali, todo dia, é minha avó, que agora eu tô nesse momento de quarentena, tô fazendo companhia pra ela. E ela adora, mas enfim, Vinícius Mercado. Perfeito. Gente, de novo, muito, muito, muito obrigado a vocês dois por estarem aqui comigo gravando. Pessoal que tá ouvindo, muito obrigado você por ter escutado até aqui. Lembre-se sempre que você pode entrar em contato comigo através do Fora do Meio Podcast no Instagram ou Facebook, ou Fora do Meio Pod no Twitter. Conta a sua história, fala com a gente através do e-mail fora do meio podcast@gmail.com. E se você gostou muito desse programa e quiser talvez dar uma mandadinha ali pro WhatsApp do seu chefe, quem sabe, né? Então é isso, gente. Muito obrigado, Maíra. Muito obrigado, Vinícius. Muito obrigado, ouvintes. Amei. Qualquer coisa a gente tá aí. Pode perguntar e pode acessar a gente. Isso aí. Por favor. Obrigado, Fernando. Amei também. Muito. Que bom. Bro Messenger. E no Bro Messenger desse episódio, ai que saudade que eu tava de poder conversar com vocês, de poder ler as mensagens de vocês. Eu tenho aqui algumas mensagens para poder dividir com vocês que eu recebi lá no nosso Twitter, no Fora do Meio Pod. Eu quero mandar um beijo especial para a Liga Gay, que comentou que passou o dia maratonando o podcast e eles gostaram muito, fizeram lá a indicação para os seguidores deles. Eu quero agradecer demais vocês, gente. Muito obrigado. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse trabalho que eu faço com tanto carinho e continue acompanhando os próximos episódios do Fora do Meio. O Mauro, ele também fez um comentário pra gente no Twitter falando do episódio anterior. Ele fala o seguinte: adorei as histórias contadas pelos meninos que participaram do episódio 29, Criança Viada do Fora do Meio Pod. Fernando, como sempre, arrasando no comando. Mauro, um beijão, muito obrigado pelo seu comentário. Eu também adorei as histórias que os meninos contaram, foi fantástico. Assim, foi um episódio que foi muito divertido de gravar e eu tenho certeza que foi bacana para vocês ouvirem também. E eu acredito que muitos de vocês se identificaram com várias coisas. Vai dizer que não. E outro tweet que eu recebi referente ao episódio 29 foi do Luiz. E ele fala o seguinte: oi, no podcast sobre criança viada perguntaram sobre a antiga sigla GLS. O simpatizante hoje em dia tá dentro do LGBT como Ali. Luiz, é verdade, você tem toda a razão, eu tinha esquecido completamente dessa letrinha. Obrigado por lembrar e eu poder passar isso aqui pro pessoal. É importante a gente sempre lembrar que nós temos aliados e é importante a gente ter esses aliados. E claro, eles não podiam ficar fora da nossa sigla, né? Então, muito, muito obrigado pela sua mensagem. E outra mensagem que eu recebi dessa vez foi lá no Instagram Fora do Meio Podcast, foi do André. Ele fala o seguinte: olá, Fora do Meio. Queria dizer que eu encontrei o podcast por acaso no Spotify e que eu me apaixonei pelo trabalho. As entrevistas são todas ótimas e a maneira como os temas são abordados é muito boa. O episódio que abordou o suicídio foi especialmente muito emocionante para mim e me vi em muitos momentos. Gostaria de dar uma sugestão de tema para vocês. Se possível, façam um programa só sobre transexualidade. Eu tenho amigos transgêneros e é muito difícil encontrar conteúdo de qualidade sobre o assunto. O podcast é excelente e eu já estou ansioso pelo próximo episódio. Um beijo e um abraço dessa ursa aqui. André, que linda sua mensagem. Fiquei muito contente. Que bom que você gostou. Espero que você continue nos acompanhando, né?
aqui ouvindo os nossos episódios, e pode ficar tranquilo que a sua sugestão sobre transexualidade e a sugestão de muitos ouvintes que me mandam, ela já tá na nossa lista, tá? A gente vai fazer esse episódio no segundo semestre. Pode ficar tranquilo que daqui a pouquinho você vai esbarrar com ele aqui no feed do Fora do Meio. E você também pode mandar e deve mandar suas mensagens para mim através do Fora do Meio podcast@gmail.com, através das nossas redes sociais, Fora do Meio Podcast no Facebook e Instagram, ou Fora do Meio Pod no Twitter. Vem ter essa conversa comigo, vem contar suas histórias para mim, e eu espero vocês no próximo episódio do Fora do Meio. Muito obrigado, um beijo enorme. Tchau. Tchau, obrigado. Tchau, pessoal, e até a próxima. Este podcast faz parte da Podcast. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.